Agora a gente vai falar sobre envelhecimento da população, que já é uma realidade no Brasil e traz novos desafios para os cuidados, não apenas com aquelas pessoas que têm algum tipo de demência, como o Alzheimer, mas o cuidado em si. Existe uma política nacional para esse cuidado, existem direitos da pessoa idosa e muito mais. Vamos debater esse assunto a partir de agora com a assistente social Ana Karina Andushuk. Agora sim aprendi o nome dela, é ucraniano. Bom dia, Karina, bem-vinda. Bom dia a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente discutindo um tema tão importante, que é a questão do envelhecimento, né? Inclusive, a gente estava conversando aqui nos bastidores, nós temos uma população já idosa, né? Antigamente a gente falava isso, o Brasil vai envelhecer. O Brasil já está, no bom sentido, envelhecido ou longevo, né? Porque a gente já está até substituindo termos como terceira idade para longevidade. Exatamente, né? Hoje o Brasil, a pirâmide já se encontra invertida. Então, Londrina tem um índice de envelhecimento acima da média. Nós temos aproximadamente 111 mil pessoas idosas em Londrina. Então, acima da média do Paraná, né? É um número bem expressivo. E o Brasil é um país que envelheceu. Precisamos falar muito sobre esse tema e prepararmos, né? Nos prepararmos enquanto sociedade, enquanto políticas públicas, para darmos contas de tantas especificidades do processo de envelhecimento. Hoje, os familiares de idosos e os próprios idosos, eles têm uma rede de assistência maior. Essa rede de assistência vem crescendo comparado aí ao número de pessoas que hoje vivem mais? A rede de atendimento, ela vem crescendo, tá? Mas ela cresceu lentamente. E isso a gente percebe hoje com esse aumento da demanda e da população, né? Ela deveria ter sido mais estudada efetivamente e se preparado lá atrás, né? Nós temos um Estatuto da Criança que é de 93 e um Estatuto do Idoso que é de 2003. Quase praticamente uma década depois. Então, isso interfere na formulação de políticas públicas e de estratégias do Estado, né, enquanto município, Estado, ente federativo, de se preparar para essa questão do envelhecimento. Em Londrina, nós temos uma cidade diferenciada, né? Nós temos uma rede de atendimento, a primeira Secretaria do Idoso do Brasil, uma promotoria específica para a pessoa idosa e um conselho do idoso muito ativo. Então, isso faz diferença na elaboração, na fiscalização e no atendimento à população idosa. Acredito que essa rede de atendimento, ela precisa ser mais fortalecida, porém, Londrina já conta com essa estrutura. Queria, Karina, que você traçasse um perfil de quem são essas pessoas, de quem a gente está falando, a partir de que idade e o que elas buscam, porque não é só apenas aquele idoso que precisa do poder público necessariamente, é toda a sociedade, né? E pessoas muitas vezes saudáveis, ativas. Queria que você traçasse esse panorama. É isso mesmo, né? Nós, estudiosos do envelhecimento, nós temos uma crítica quando coloca-se todos os idosos em um quadrado só, digamos assim, né? Porque cada um com a sua individualidade, com a sua história de vida, perpassamos por características sociais, culturais, biológicas. Então, o envelhecimento é um processo muito cheio de todas essas particularidades e cada um envelhece de uma maneira. Então, nós temos idosos com 60 anos autônomos, independentes, trabalhando e que vão ainda ser independentes e autônomos durante uma década ou duas. E temos idosos com idade de 61, 62 anos, com problemas sérios de saúde. Temos idosos acamados. Então, nós trabalhamos na perspectiva de políticas para idosos que dependem de cuidados e para pessoas idosas autônomas. Né? Para as pessoas idosas autônomas, a gente favorece por meio de envelhecimento ativo, autonomia. Temos os centros de convivência, onde existem as ginásticas, alongamentos, as palestras, os bailes, viagens, passeios. O que a pessoa idosa pode usufruir nessa idade, né? Que ela tem um tempo a mais, e isso é um direito conquistado, né? É importante lembrar
que às vezes as pessoas, mas é aposentado. Não, é um direito conquistado esse tempo para o lazer, para aprender, né, para desfrutar de tudo isso. E temos também os idosos que demandam de cuidado, independente da idade. Pode ser um idoso entre 60 e 70 anos, pode ser a maioria que é de 70 a 90 anos. Então, são duas parcelas ali da população idosas que a gente precisa ter um olhar diferenciado. Idoso com independência e autonomia e idosos que demandam de cuidados. Antigamente, eu olhava minha avó, por exemplo, com 50 anos, a gente falava é uma pessoa velha. Hoje já caiu até... Por favor. Não, a gente usava esse termo antigamente. Hoje a gente não usa esse termo, porque são pessoas que estão com uma jovialidade, muitos deles, e estão no mercado de trabalho, né? Trabalhando. A gente tem muitos idosos que eles têm lugares de destaque justamente pela sua experiência, né? Isso é muito importante. É um assunto também que vem com essa demanda grande do envelhecimento. Acho que todos percebem, principalmente em supermercados, né, a contratação de pessoas idosas. Alguns supermercados procuram a Secretaria do Idoso para tentar entender melhor esse perfil. E o que chama mais atenção nessas empresas que procuram um serviço público são as características. Então, eles enxergam essas pessoas idosas como pessoas experientes, comprometidas, com responsabilidade e com coisas boas para passar para os mais jovens ali no ambiente de trabalho. Então, temos sido procurados também por essas empresas aqui em Londrina. Agora, Karina, sobre o idoso que requer mais atenção, existe hoje até o profissional cuidador de idosos que ele vem também se difundindo no Brasil. A gente vê vários cursos até para essa área. Você acredita que existe já uma rede suficiente até para ver uma oportunidade aí de trabalho para quem quer cuidar de idosos ou ainda necessita de mais capacitação? Como é que você enxerga esse cenário hoje? A questão do cuidador, né? O cuidador é uma profissão ainda que ela não foi regulamentada, tá? Então, isso é uma questão que precisamos resolver. Está em Brasília, acho que agora encontra-se no Senado, já passou pela Câmara de Deputados, mas enfim, a demanda cresceu muito e a parcela de profissionais para esse cuidado ainda é pequena. Nós precisamos aprimorarmos em relação a cursos, a capacitações e na regulamentação da profissão, né? Então, são problemas aí que precisamos superar, porque a demanda cresce cada vez mais, tanto para o cuidador contratado em ILPIs, instituições de longa permanência, casas-dias, quanto o cuidador que é contratado pela família, para que ofereça esse cuidado dentro do lar do idoso, né? Então, precisamos também capacitar as pessoas, precisam ter mais cursos de cuidadores para que essa demanda seja entendida e absorvida. Com relação à família, né, que tem idosos que muitos acamados, muitos com demência, com Alzheimer, com problema de mobilidade, a família também tem amparo? Existe uma rede de amparo de assistência a essa família? Essa pergunta é muito importante, né? Eu falo do atraso que nós tivemos em relação à política de envelhecimento no geral, principalmente devido a esses marcos regulatórios, as legislações. Nós temos, foi lançada no final do ano de 2024, a Política Nacional de Cuidados. Ela é muito nova e a maioria das pessoas não conhecem, né? Então, quando a gente fala de cuidado, por que essa Política Nacional de Cuidados? Porque qual é a responsabilidade da família e do Estado? Quem cuida desse idoso dependente e acamado? Até quando vai a responsabilidade da família e até quando o Estado pode abraçar essa responsabilidade? Que é de todos, né? É responsabilidade da família? Sim, mas também é direito desse idoso ser cuidado pelas políticas públicas, né? Pelo SUS, pelas políticas de assistência social, enfim, todas as políticas aí que entende-se como cuidado. Então, é uma discussão nova ainda, precisamos aprimorar, crescer, nos debruçarmos em cima da Política Nacional de Cuidados, porque as famílias têm muitas dificuldades em relação ao cuidado, principalmente de um idoso acamado, que requer todo um aparato para que essa pessoa seja cuidada com qualidade dentro de casa, né? Para não formar uma escara, para que esse cuidador também não se sobrecarregue. Hoje nós temos até um CID
de sobrecarga de cuidador, virou doença, o cansaço do cuidador. Então, assim, ter um idoso acamado em casa precisa de uma estrutura muito grande. Por isso, precisa sempre estar junto, sociedade, Estado, pensando em alternativas e possibilidades para essas situações. E acho que a gente tem que trazer essa reflexão, né, Karina? Até o Tarobá Cidade se propôs a esse papel, porque nós estamos falando de nós mesmos. Essa expectativa de vida cada vez maior, então é urgente, pelo que você está falando, se debruçar sobre todas essas questões que ainda tem algumas pontas soltas aí. Sim, é isso mesmo, né? É como eu falei anteriormente, ainda é uma política nova, né? O Estatuto do Idoso, a Política Nacional de Cuidados do final de 2024. Ontem foi lançada a rede de proteção aos direitos da pessoa idosa na data de ontem. Então, assim, quando o governo federal se aproxima e entende e começa a criar marcos regulatórios no sentido de legislar sobre essa demanda que é enorme no país, isso nos facilita muito enquanto Estado, enquanto município, porque daí a gente tem um amparo federal. Então, duas novidades muito importantes, né? Acho que todo mundo pode procurar e pesquisar, que é a Política Nacional de Cuidados, e ontem foi promulgada a rede de atendimento de proteção aos direitos humanos da pessoa idosa a nível federal. Então, são dois marcos legais muito importantes para a política do envelhecimento. Na prática, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, enquanto município, enquanto política pública, a gente pode fazer adesão a essa rede de atendimento e que não está escrito, não é promessa, mas a gente não consegue trabalhar e fazer política pública sem orçamento. Nós precisamos de orçamento para desenvolver lá na ponta, para atender uma família, para ter o profissional que faça todo esse anteparo. Então, quando existe esse marco regulatório, a gente pode ir atrás e buscar orçamentos para desenvolver as políticas públicas no município. Muito legal o nosso bate-papo, Karina. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Gente, deixa o espaço aberto aqui, né? A Karina trabalha na Secretaria do Idoso. Manda um abraço pro Nantes e pro Cleir também. Vou mandar com certeza. Um abraço para vocês. Obrigada. Muito obrigado aí. A gente está caminhando para isso, né, Patrícia? Pelo menos, como você disse, perto. eu espero, né? Eu espero chegar aos meus 70, 80 anos e que a qualidade de vida para a gente melhore cada vez mais.